Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho das ilusões da consciência, sobre Nietzsche, a transvaloração dos valores, sobre também a genealogia da moral, a moral dos escravos, a moral dos senhores. Bora lá? Então, no século XVII, de maneiras diferentes, Hume e Spinoza já haviam levantado críticas à tradição que valorizava a consciência como capaz de dominar as paixões. Na mesma linha, no século XIX e no começo do século XX, tornaram-se clássicas rupturas empreendidas por aqueles que foram chamados os mestres da suspeita, o Marx, o Nietzsche, o Freud. A denominação de mestre da suspeita foi dada por Paul Ricoeur, que reconheceu nas teorias dos três pensadores o esfacelamento da crença de que possamos conhecer a realidade tal como ela é ou de agir apenas a partir de pressupostos racionais sobre os quais teríamos clareza. Mais ainda, que seria preciso abandonar as discussões puramente abstratas sobre a moral e voltar-se para o indivíduo concreto. Como Marx e Freud são analisados em outros vídeos, aqui no canal tem um monte de vídeos sobre o Marx e Freud, vamos nos estender na análise do pensamento agora de Nietzsche. O pensamento de Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900, orienta-se no sentido de recuperar as forças vitais, instintivas, subjugadas pela razão durante séculos. Para tanto, critica Sócrates por ter sido o primeiro a encaminhar a reflexão moral em direção ao controle racional das paixões. A tendência de desconfiança nos instintos culminou com um cristianismo que acelerou a domesticação do ser humano. Em diversas obras, em estilo apaixonado e mordaz, Nietzsche fez análise histórica da moral e denunciou a incompatibilidade entre ela e a vida. Em outras palavras, sob o domínio da moral, o ser humano se enfraquece, tornando-se doentio e culpado. Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração de todos os valores. Diz a filósofa Scarlett Merton, a noção nietzschiana de valor opera uma subversão crítica. Ela põe de imediato a questão do valor dos valores e esta, ao ser colocada, levanta a pergunta pela criação dos valores. Se até agora não se pôs em causa o valor dos valores, bem e mal, é porque se supôs que existiriam ou existiram desde sempre, instituídos no além, encontravam legitimidade no mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, revelam-se apenas humanos, demasiado humanos. Em algum momento e em algum lugar, simplesmente eles foram criados, segundo Scarlett Merton na sua obra Nietzsche, a transvaloração dos valores. Então, Nietzsche tem uma pintura aqui, de 1906, de Edvard Munch. Após a morte de Nietzsche, prevaleceu uma distorção de seu pensamento para associá-lo ao nazismo e ao antissemitismo. Isso se deveu à atuação de sua irmã Elizabeth, que difundiu suas obras descontextualizando trechos e sonegando outros que melhor explicitavam sua posição, o que desvirtuou sua filosofia claramente contrária ao racismo e ao nacionalismo germânico. Considerando que os valores não existiram desde sempre, mas foram criados, Nietzsche propôs a genealogia como método de investigação sobre a origem deles, o estudo da origem da moral e dos valores morais. Mostra como foram criadas lacunas, o que não foi dito ou foi recalcado, e permitiu que alguns valores predominassem sobre outros. Aos poucos tornaram-se conceitos abstratos e inquestionáveis. Pela genealogia, Nietzsche descobre que os instintos vitais foram submetidos e degeneraram. Denuncia a falsa moral decadente de rebanho de escravos, cujos valores seriam a bondade, a humildade, a piedade ou a amor ao próximo. E desse modo procura ressaltar quais são os valores comprometidos com o querer viver. Distingue então a moral de escravos e a moral de senhores. A moral de escravos é herdeira do pensamento socrático platônico e da tradição judaico-cristã, baseada na tentativa de subjugação dos instintos pela razão. O homem fera, animal de rapina, é transformado em animal doméstico ou cordeiro. A moral plebeia estabelece um sistema de juízo em que o bem e o mal são valores metafísicos transcendentes, isto é, independentes da situação concreta vivida. A moral de escravos nega os valores vitais e resulta na passividade, na procura da paz e do repouso. O indivíduo se enfraquece, sua potência diminui. A conduta humana, orientada pelo ideal ascético, torna-se vítima do ressentimento e da má consciência, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o ressentimento voltado contra si mesmo, ao criar a noção de pecado que inibe a ação. O ideal ascético nega a alegria da vida e coloca a mortificação como meio para alcançar a outra vida no mundo superior do além. As práticas de altruísmo destroem o amor de si, domesticando os instintos.
E a moral dos senhores é a moral positiva que visa a conservação da vida e dos seus instintos fundamentais. É positiva porque é baseada no sim à vida e configura-se sob o signo da plenitude, do acréscimo. Funda-se na capacidade de criação, de invenção, cujo resultado é a alegria, consequência da afirmação da potência. O indivíduo que consegue se superar é o que atingiu o além do homem. O além do homem, da expressão alemã Übermensch, que significa sobre-humano ou super-homem, o famoso super-homem de Nietzsche, que transpõe os limites do humano. Também super-homem é usado, embora dê margem a mal entendidos, como o super-homem dos quadrinhos, que é um ser sobrenatural. Não é esse que tem superpoderes, mas um homem que vai além do humano, desse humano decadente. O sujeito, além do homem, é aquele que consegue reavaliar os valores, desprezar os que o diminuem e criar outros que estejam comprometidos com a vida. Assim diz o professor Roberto Machado. É por isso que, contra o enfraquecimento do homem, contra a transformação de fortes em fracos, tema constante da reflexão nietzschiana, é necessário assumir uma perspectiva além de bem e mal, isto é, além da moral. Mas, por outro lado, para além de bem e mal, não significa para além de bom e mal. A dimensão das forças, dos instintos, da boa vontade de potência permanece fundamental. O que é bom? Tudo que intensifica no homem o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência, o próprio poder. O que é mal? É tudo o que provém da fraqueza, segundo o Roberto Machado na sua obra Nietzsche e a Verdade. Nós temos o Baco, uma pintura feita entre 1596 e 1597, do Caravaggio. Baco é o nome romano de Dionísio, o deus grego do vinho e do êxtase. Nietzsche criou os termos Apolíneo e Dionisíaco para opor Apolo a Dionísio. O primeiro é o deus da racionalidade, da ordem, da harmonia, ao passo que Dionísio representa o excesso, a inspiração, a exaltação da vida. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.